Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar tudo sobre o lote problemático de motores EcoBoost 2.0 Turbo, conhecido como lote 910. Vou falar quais carros são afetados, como identificar se o seu está com esse problema e caso você identifique, o que fazer. Inclusive eu vou deixar o TSB, ou documento oficial da Ford para as concessionárias, com as orientações de procedimentos, para que caso você identifique que o seu tem esse problema, você consiga ir na concessionária documentado e pressione ela para que consiga a reparação do seu motor. Então, bora lá. Primeiramente, quais os motores EcoBoost que são afetados? Esse, o meu 2014, foi afetado? Não. Somente os motores EcoBoost dos modelos fabricados em 2016, modelo 2017, que já é o facelift, até maio de 2019. Depois disso e antes disso, não. E somente nesse range de data, nesse espaçamento de data, somente os de lote 910. Como que eu identifico o lote? A informação do lote do motor, ela tá nessa etiquetinha aqui embaixo. Tem que levantar a capa e você vai ver aqui. No caso, esse meu é 328, porque é um motor mais antigo. Já esses fica com 910, ficaria, né, caso fosse 910, aqui onde está essa numeração 328. Então não precisa nem tirar a capa, só levanta um pouquinho ou põe a câmera do celular bem embaixo e você consegue saber se o seu é 910. Olha, 99% dos motores que eu vejo dos Fusion 2017 e 2019 são lote 910. Quando troca, normalmente fica o lote 6006. Você pode comprar tranquilamente um Fusion que tenha tido o motor trocado. O problema não volta. Eles não trocam um motor por outro igual, com a mesma falha. Eles trocam o motor por um já corrigido, com a falha já corrigida. Vou deixar para vocês duas fotos aí na tela, para que vocês vejam o problema. Primeiro é o motor lote 910. Entre os cilindros, entre as paredes dos cilindros, tem uma galeria extra que fizeram para melhorar a refrigeração. Assim que teve essas melhorias do motor na geração 2016-2017, com a turbina True Scroll, etc. E aí, o problema é que isso deixa a parede dos cilindros mais frágil. E daí acontece a trinca e vaza fluido de arrefecimento para dentro do motor. Aí o sintoma principal é você vai ligar o carro de manhã, sai uma fumaça branca, porque está aí no líquido de arrefecimento para câmara de combustão, está sendo queimado, e aí vem essa fumaça branca, e o carro pode ficar falhando na marcha lenta na primeira partida do dia, e com a luz de injeção acesa. Normalmente é isso que acontece. E aí com o bloco novo, atualizado, entre aspas, meio que volta a ser o que era aqui. A parede do pistão, ela não tem mais essa galeria interna. Contornar essa necessidade de refrigeração de outra forma, e ela volta a ser, a parede do cilindro volta a ser como era antigamente, né? Sem ter essa galeria interna, ficando bem mais rígida, bem mais sólida, não tendo mais a trinca. Eu vi dois casos, para não dizer que não existe, de pessoas que tiveram os motores trocados há 1, 2 anos, e voltaram a ter o mesmo problema, para não dizer que nunca vi. Mas eu acho que é a exceção, é raro, né? Assim como qualquer motor pode ter um problema, né? Se você não troca na hora, assim que você vê os sintomas, né, que isso acarreta em baixar o líquido de arrefecimento, o nível baixa rapidamente, pode ocasionar problemas mais sérios, como a queima da junta do cabeçote, né? Então o ideal é que se veja isso rapidamente. Esse problema afeta a Ford Fusion, Lincolns, que tem nos Estados Unidos, MKC, MKZ, Ford Edge, Kuga/Escape, que é o SUV do Focus, mas é só nos Estados Unidos e Canadá. Aqui no Brasil, apesar do Boris lá ter falado no vídeo dele que afeta a Edge também, um outro site também falou isso. Nunca veio para o Brasil Edge 2.0 Turbo EcoBoost. Só tem as 3.5 V6 Duratec e as ST, que vem o 2.7 EcoBoost Biturbo, que não tem nada a ver com esse motor, tá? Então não existe Edge 2.0 Turbo aqui no Brasil. Eu vi algumas matérias do pessoal falando isso, mas não existe. Isso é ruim porque proprietários que às vezes não saibam, pessoas mais leigas, que tem uma Edge, falam, nossa, mas é que meu motor tá afetado, os caras nem sabem nem se é V6 ou se é turbo o carro dele.
Então não, no Brasil não tem VED 2.0 Turbo, tá? Então esse problema só atinge os EcoBoost 2.0 Turbo. Ah, mas o meu Fusion é um AWD, é um FWD, titânio ou é um SL, é um Hybrid, é um Flex, quais motores são afetados? Somente os EcoBoosts. Pessoal de Hybrid não tem esse problema, pessoal de 2.5 Flex não tem esse problema. Então, sendo EcoBoost, seja SL, seja Titanium, tração dianteira ou integral, infelizmente, tendo o lote 910 na etiqueta, está sujeito a isso. Eu posso ir lá na concessionária, não tive problema, e reclamar, ou falar com o meu advogado, fazer algo preventivo, tutela antecipada. Não, não existe isso, tá? Infelizmente. Preços, normalmente de 30 a 40 mil reais tudo, tá? Motor, e não tem padrão, o problema é esse. Tem pessoas que fazem revisão em concessionária, todas, e a Ford cobra, os 40 mil de tudo, motor, fluidos, documentação. Tem gente que não faz e a Ford não cobra, dá isenção, dá até carro reserva, né? Tem gente que cobra parcial, vai 70%. Tem gente que a Ford dá o motor, mas tem que pagar mão de obra e fluidos, que normalmente fica ali nos 8 mil reais. Tem pessoas que fazem por fora, talvez antes de vir à tona esse assunto. Hoje parece que com a documentação, esses TSB, as pessoas estão se informando, chega lá já munidas disso, e é mais difícil para a Ford dizer que não. Eu vi 2 relatos de pessoas que fizeram por fora esse serviço, arrumaram um bloco e pagaram 8 mil reais em oficinas independentes, tá? Mas pela Ford é 30, 40 mil reais que eles cobram. Mas normalmente depois de brigar muito, as pessoas conseguem, tá? Tem gente que acabou pagando os 8 mil de mão de obra mais fluidos e a Ford arcou com o motor. E muitas delas depois vão para a justiça recorrer. E infelizmente também eu vejo uma falta de padrão em relação a prazos. Teve gente que está esperando há mais de um mês, teve gente que conseguiu rapidamente. Eu vi relatos de uma pessoa que estava com problema para ver os motores lá do México, lá da planta de Hermosillo, e que ia chegar só em outubro de 2022. Mas o que eu vejo é que muitas pessoas que tiveram problema agora de dezembro para cá já conseguiram a troca de motores, então não sei se faz muito sentido isso. Eu vi gente falando que ia entrar com ação para pedir a troca do motor por a Ford alegar que não tinha motores. Não sei se é verdade, é o que me falaram. Iam entrar com ação pedindo para pegar o motor do Bronco, que tinha em concessionário, que é o mesmo EcoBoost, algumas diferenças pequenas. Mas eu nunca vi na prática isso também. Então, muitos relatos que eu recebo de inscritos sobre isso, tá? Mas eu só estou compartilhando com vocês um pouco do que eu li. Mas o principal tem o lote 910, não dá para você ir lá na Ford e reclamar sem que tenha nenhum sintoma. O líquido de arrefecimento não está baixando, quando se liga de manhã não sai fumaça branca. Então, infelizmente, não tem muito o que fazer. Isso depende de revisão de concessionária, dono que cuida ou não. Não depende. É diferente de outras questões, como Power Shift, que dá para você ir, dependendo da tocada, postergando o problema ou diminuir a chance de ele aparecer. Não, no caso da EcoBoost não tem o que fazer. A não ser que o cara tenha feito remap, velho. Aí vai estressar mais, as chances são maiores. Mas se não tem o que fazer. Independente do jeito que você ande ou não, pode dar problema de qualquer forma. Lá nos Estados Unidos também não teve recall. Diferente do Power Shift, que lá vários carros foram recomprados pela Ford. O EcoBoost não. Tem grupos lá também que estão reclamando, entram com ação coletiva. Mas lá também não teve o recall disso aí não. Tem o TSB, né, essa documentação que orienta a troca, tá? Mas é quando o problema acontece e não de forma preventiva, tá? Essa é a diferença. Então é isso, amigos. Fusions dessa geração do meu, pré-facelift, né, de 2016 para cá, não tem problema nenhum, tá? Pode comprar sem problema, não vai... sem risco nenhum de ter problema do motor, só dos 2017 em diante, tá? E lote 910. Achei um que não era lote 910, apesar da maioria ser, pode comprar. É lote 910. Pode ser, todos vão dar problema? Não, mas todos podem dar problema, tá? É mais ou menos isso. Você compraria um lote 910, Gustavo? Eu, sinceramente, não. Mas compraria facilmente um carro que teve o motor trocado, tá? Pela concessionária. Porque é tudo bonitinho, eles mesmos arrumam a documentação sem problema nenhum. Então pode comprar sem medo, tá? Um 910 eu não compraria. Vou ter um desconto. Aí vai de cada um avaliar. Pode ser que você tenha problema.
pode ser que você nunca tenha problema. Esse desconto, quanto vale a sua hora? Ou um eventual dissabor, uma eventual viagem que você teve, foi frustrado por um problema do motor, teve que voltar de guincho com a família, vai te dar um transtorno. Quanto que isso vale? Cada um vai saber, né, quanto que vale. Eu, particularmente, não compraria um com lote 910, mas é somente a minha opinião. Mesmo que me desse um desconto, porque eu acho que o meu tempo, principalmente viagem, porque se você estiver na sua cidade, vê se você concorda comigo, e der um problema de motor, você chama o guincho, beleza, é pertinho, rapidinho. Porém, o legal do Fusion é você pegar uma viagem. E na viagem, a viagem, assim, a ideia é que dê tudo certo, você vai estar com amigos, família, compartilhando momentos que nem sempre acontecem, né? Não é o dia a dia, é o fora da rotina. Então, nesse período de tempo mais curto em relação ao tempo da sua rotina normal, você tenta fazer com que tudo dê certo. Porque você vai estar longe, né? Não vai ter uma infraestrutura talvez que você conheça. Então é legal que não dê problema. Então nessa situação seria muito ruim ter um eventual problema e ter que voltar de guincho para casa. Então eu particularmente não compraria um lote 910, tá? Mas é a minha opinião. Às vezes se encontram com desconto bom, enfim. E o ideal, se for comprar, apesar de não ser regra, novamente, eu já disse isso, vou repetir, não ser regra, tente comprar um que tenha tido as revisões em concessionária. Ah, mas Gustavo, mesmo que não tenha, tenho documentação, era para ter recall, eu vou participar facilmente que a Ford tem que pagar mesmo que não tenha revisão concessionária. Concordo. Facilmente não, né? Não dá para saber, cada juiz vai ter uma interpretação, enfim, não existe decisão certa. Mas sim, tem realmente muitas chances de você ganhar. Mas e o aborrecimento de sabor? Eu penso muito nisso hoje, viu? Então eu preferiria comprar um que já tivesse, caso você pense em comprar, eu não compraria, mas se quer comprar, compre um que já tenha as revisões de concessionária. Eu acho que é um pouquinho mais fácil de você conseguir uma troca de motor caso precise, espero que não, tá? E eu vou deixar na descrição o boletim técnico, tá, da Ford, com essas informações aí, para quem tiver o problema, espero que você não tenha. E tiver alguma demora, algum transtorno, já imprima e já vai com ele lá na concessionária. É uma documentação a mais para você chegar lá mais embasado. Bom, galera, é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, posta aí embaixo, tá? Então, ED no Brasil não tem problema. Quem falou isso não pesquisou, falou bobagem. Tinha que ter pesquisado antes de falar. É somente Fusion. O Bronco não tem, tá? Já é atualizado. Os Fusions, aqueles facelift lá, se for feito... Teve alguns aqui no Brasil, aqueles bonitões, 2019... se for feito depois de maio de 2019, já não tem mais problema. O Bronco não tem, a Maverick, quando chega, tem algumas já, não tem problema. Enfim, aqui no Brasil, só os Fusions que foram afetados. E é isso aí, galera. Se você gostou, curta e se inscreva. Valeu, obrigado e até a próxima. Tchau. Aqui a documentação técnica, ele informa aí onde que fica a etiqueta, ó, lote 910, tá? Esse que vocês devem evitar. E tem todas as informações aqui de peças que são trocadas, carros afetados, no caso Edge, Escape, Fusion, Kuga. Aqui no Brasil não teve Edge com 2.0 turbo, nenhum outro carro desse. E aqui tem as informações de procedimentos, enfim. Eu vou deixar com vocês também essa documentação na descrição.